capítulo 3, versículo 16. A gente vai ler um pouco mais, a gente vai ler bastante a Bíblia hoje aqui. Aqueles que têm, sei lá, um caderno de anotação, gosta de anotar, hoje você vai anotar bastante. Glória a Deus! Então vamos lá. Em 1 João, capítulo 3, versículo 16, vai dizer: desta forma, conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais, vir o seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas em ação e em verdade. Amém? Pode se aceitar, irmãos. O tema, né, dessa campanha, dessa série, é sobre amor ao próximo. E eu fiquei pensando bastante, orando bastante, o que o Espírito Santo queria me trazer, né? O que ele queria que eu falasse nessa noite. E antes de mais nada, antes da gente discorrer pelo texto, eu queria ler dois significados. Significado sobre o amor e significado sobre o amor ao próximo. Então, o amor é a força mais poderosa do mundo. É o elo que liga pessoas uma com as outras e com Deus. O verdadeiro amor não depende de quem recebe amor. A pessoa que ama decide amar porque quer amar. O amor é uma decisão poderosa. Então, o amor é que a gente decide amar alguém. A gente não ama alguém quando a gente não quer. A gente ama uma pessoa porque a gente quer amar aquela pessoa, certo? E uma forma para a gente conhecer o amor é que Jesus Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então, quando a gente conhece sobre o amor, quando a gente conhece o amor de Deus por nós, aí a gente entende o verdadeiro significado de amor ao próximo. O verdadeiro significado de amor ao próximo é a ação prática de doar tempo, recursos, talentos, visando o bem-estar de outra pessoa sem esperar nada em troca, baseando-se em empatia, respeito e compaixão. Ele reflete o princípio amar o próximo como a si mesmo, tratando-se o próximo com a mesma dignidade e a consideração que deseja a si mesmo. A irmã acabou de falar, né, que não tem como nós amarmos ao próximo sem amar a nós mesmos, né? E é impossível a gente falar que ama a Deus, sendo que a gente não ama o nosso próximo, não ama o nosso irmão. E lá no versículo 18 ele fala: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora, mas em ação e em verdade. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui, que o amor ao próximo não é apenas um sentimento. O amor ao próximo não é algo que está no nosso interior, mas o amor ao próximo, ele se manifesta no exterior. O amor ao próximo, ele se manifesta em ação, não é em palavras. Não adianta falar que a gente ama o nosso irmão, não adianta a gente falar que ama o nosso próximo, mas a gente não prova isso, a gente não demonstra isso, né? A gente não demonstra o amor ao próximo, talvez em oração, orar por alguém que está enfermo, alguém que está precisando ali de alguma intervenção de Deus. Não adianta a gente falar que ama o nosso irmão, mas se nós mesmos não damos um apoio, não dedica o nosso tempo para o nosso irmão, não cuida, né? Não zela pelo nosso irmão, não se preocupa pelo nosso irmão, não manda uma mensagem. Então o amor ao próximo, ele se manifesta com esse gesto, com essa ação. Porque não adianta nada, vou dar um exemplo, não adianta nada eu falar que eu amo a Júlia, que é a minha noiva, não adianta nada eu falar que eu amo ela, mas eu não demonstro o amor com ação, né? Então, vamos lá, dando algum presente, fazendo alguma coisa que ela gosta, demonstrando o amor ali com uma ação, com alguma palavra, ajudando ela de alguma forma. Então não adianta eu falar que eu amo ela, mas eu não faço essas coisas.
E a mesma forma com nossos irmãos. E eu não falo que sobre o amor ao próximo, porque o amor ao próximo não é exclusivo só às pessoas da igreja, mas o amor ao próximo, ele está para todos. Então o nosso amor ao próximo, ele tem que se estender aonde? Na escola, no nosso trabalho, com a nossa família. Então o amor ao próximo é algo tão interessante que a gente tem que ter o amor ao próximo, a gente tem que amar o nosso irmão, a gente tem que amar as pessoas, até aquelas que não gostam de nós, até aquelas que falam de nós pelas costas, amar aqueles que nos detestam. Isso é o amor ao próximo, isso é o verdadeiro amor, esse é o verdadeiro amor de Deus. E lá no capítulo, ainda em 1 João, mas no capítulo 4, versículo 7, que o irmão nem já leu: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o texto ainda diz: desta forma Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Então, pensa assim: a maior prova de amor, a maior prova de amor ao próximo aqui na terra, que foi presenciado aqui na terra, foi a morte de Jesus Cristo na cruz, onde Ele veio a esse mundo, Ele foi até o madeiro, Ele foi humilhado, Ele foi despido, Ele foi xingado, foi perseguido por amor a nós. Imagina só, Jesus sair do alto trono dele, sair do céu e vir aqui a esse mundo por amor. Isso é muito forte, irmãos. Isso é muito forte. Entende qual que é o tamanho do amor de Jesus? Qual que é o padrão de amor ao próximo que nós devemos ter? É um amor sacrificial, né? É um amor sacrificial. E aí, eu quero muito que você abra sua Bíblia em Isaías 53. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Eu quero que vocês leiam, que a gente leia esse capítulo com bastante atenção a essas palavras escritas, né, por Isaías, porque aqui é toda a descrição do que aconteceu com Jesus na cruz. Aqui é toda a descrição da morte de Jesus. Claro, a gente tem Mateus, Marcos, Lucas e João, mas eu tenho certeza, aqui em Isaías 53 traz de uma maneira mais profunda sobre a morte de Jesus. E pode ficar sentado, irmãos, não tem problema não. Fiquem tranquilos. Então vamos lá. Isaías 53 vai dizer: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelada o braço do Senhor. Ele cresceu diante dele como um broto interno, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que nos desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado. Vamos lá de novo. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado de sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e não tínhamos estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigo de Deus, atingido por Deus e afligido.
Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O amor que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha fica muda diante dos seus tosqueadores, e não abriu a boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem da sua geração se importou? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, e por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos na sua morte, embora não tivesse cometido violência e nem houvesse enganado algum da sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua descendência e prolongará os seus dias, e a bondade do Senhor prosperará na sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, pois derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, porque ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Vocês entendem o tamanho e significado, a tamanha relevância desse capítulo, a tamanha relevância do amor de Jesus por nós? Porque, irmãos, aqui fala, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós consideramos castigo de Deus, atingido por Deus, e ele, porém, foi transpassado pelas nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas nossas pisaduras nós fomos sarados. Esse é o amor de Jesus. Essa é a maior prova de amor ao próprio vista aqui na terra. E qual que é o padrão? O que nós devemos fazer ao saber disso, ao conhecer desse profundo amor de Jesus, onde ele foi cuspido, onde ele foi agredido, onde ele foi perseguido, onde colocaram uma coroa de espinhos, onde ele foi chicoteado de uma tamanha forma, onde arrancava a sua pele, a sua carne. Vocês entendem o quão doloroso foi esse amor? O quão doloroso foi subir na cruz do Calvário e morrer por nós? E nós muitas vezes nós não conseguimos nem orar por um necessitado. Muitas vezes nós não conseguimos nem servir na igreja. Muitas vezes nós não conseguimos nem fazer uma visita para algum irmão, para alguma família. Está tudo errado, irmãos. Nós precisamos ter um amor próprio verdadeiro. Nós precisamos amar aqueles que nos odeiam. Nós precisamos orar. Nós precisamos, talvez, doar alguma peça das nossas roupas para algum necessitado.
O dia da dignidade está chegando aí, ao final desse mês. Será que não tem alguma roupa lá no seu guarda-roupa que você não usa mais, que você pode doar? Será que tem alguma coisa que você sabe fazer, que você consegue servir na igreja, consegue estar aqui no dia da dignidade, servindo os necessitados, servindo os moradores de rua? Será que você não pode dedicar, sei lá, 20, 30 minutos do seu tempo e pregar o amor de Deus nas ruas, pregar o amor de Deus no seu trabalho, na sua escola, na faculdade? Será que nós não vamos ter um senso de consciência, um senso de urgência de demonstrar o nosso amor ao próximo com ações, não só com palavras, não só com sentimento? Porque palavras ao vento, irmãos, não demonstram nada, não servem de nada, não demonstram o verdadeiro amor de Deus. Falar que você ama o seu próximo, falar que você ama alguém, talvez só vai massagear o ego de alguém, talvez só vai te dar um conforto, falar, não, mas eu te amo, meu irmão, eu te amo, minha irmã. Mas cadê a ação? Cadê o seu tempo dedicado para as pessoas? Cadê o cuidado que você tem com as pessoas? Porque aqui eu li para vocês, eu falei para vocês que o verdadeiro significado do amor ao próximo é essa ação de doar o seu tempo, talentos e recursos. Às vezes a gente está escondendo algum recurso, algum talento. Aí, essa é a parábola dos talentos. Alguns receberam poucos, alguns receberam muitos. Um recebeu só um, escondeu e guardou. E aí depois, o seu senhor cobrou ele. Ele falou, não, eu guardei, eu enterrei meu talento. E os outros que multiplicaram seus talentos, e aqueles que tiveram seus talentos e serviram de uma forma, aqueles que serviram fizeram multiplicar os talentos. Eu nem sei porque o Jesus está me fazendo falar isso, porque isso nem estava aqui escrito. Mas a gente precisa servir. A gente precisa ter esse senso de urgência. Aleluia! É verdade, Jesus. Verdade, Deus. E aí, voltando mais para o amor de Deus, que eu quero muito que você entenda esse amor de Deus, porque só assim, entendendo o amor de Jesus, entendendo o amor de Deus, a gente tem a consciência de qual é o verdadeiro amor ao próximo. O que a gente tem que fazer? Qual que é a nossa urgência? E se a gente for lá em Mateus 27, olha eu olhando minha Bíblia. Se a gente for em Mateus 27, quando Jesus está lá naquela cruz, ele fala, meu Deus, por que me abandonastes? E olha só que interessante, olha só que curiosidade. Jesus nesse momento, ele não estava apenas falando palavras, mas ele estava apontando para as Escrituras. E aí, abre comigo aí, em Salmos 22. Aleluia, meu Deus. Oh, Santo Pai. Em Salmos 22, Jesus estava citando Salmos 22, no capítulo 1, dizendo, meu Deus, por que me abandonastes? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústias? Mas eu não quero focar nesse capítulo 1, nesse capítulo 2, mas eu quero focar nesse versículo 1, versículo 2, eu quero focar no versículo 6. Mas eu sou o verme e não um homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Aqui, o significado, o termo usado em hebraico de verme é rima. Só que aqui nesse versículo não está usando essa palavra, esse significado, mas está
usando tola. E aí, tola significa um verme muito específico, que eu tenho certeza que vocês já ouviram em algum lugar por aí, que é o verme carmesim, o verme carmes. E o verme carmes, ele é um inseto, é um verme muito específico, que tem uma particularidade muito específica. E aí eu vou estar lendo sobre esse verme e eu vou pedir para vocês prestarem muito bem atenção. Não vou falar de parte científica, mas eu vou ler sobre uma parte muito interessante que vai fazer muito sentido para nós. Um verme carmesim só põe ovos uma vez na vida. Quando chega a sua hora, o verme carmesim sobe lentamente por uma árvore e se fixa na madeira. Ao assumir sua posição e pressionar o corpo contra a madeira, ela forma uma casca dura com cor carmesim que a fixa na superfície a madeira. A escolha dela está feita e é definitivo. Vai prestando atenção, que isso vai fazer muito significado. Essa é a posição em que ela passará até o fim da vida dela. É ali, sob seu corpo, sob aquela distinta carapaça carmesim protetora, que os seus filhos nascem. Então acontece algo muito peculiar. Os filhos carmesim começam a se alimentar do corpo vivo da mãe pelos próximos 3 dias. Eu sou uma tola, um verme carmesim, e não sou um homem. Isso é o que o versículo 6 está falando. E após 3 dias, o verme carmesim entrega sua vida. Enquanto isso acontece, um dos eventos mais profundos de toda a natureza ocorre. O corpo da mãe começa a fluir uma substância vermelha de sangue que mancha a madeira a qual ela estava presa. Vocês conseguem ver as semelhanças do verme carmesim com Jesus na cruz, onde o verme dá sua vida aos seus próprios filhos, onde ele morre ali naquela madeira, onde Jesus morre na cruz sobre uma madeira. E o que Jesus nos mostra na cruz, ele sobe na cruz por sacrifício a nós, por amor a nós. É isso que a cruz aponta, é isso que Jesus estava nos mostrando quando ele disse: meu Deus, por que me abandonastes? É aqui nesse versículo 6, que diz: mas sou um verme e não um homem, sou um carmês e não um homem. Irmãos, Jesus morreu por nós na cruz, demonstrando todo o seu amor por nós, por sacrifício, para nos trazer cura, para nos livrar de todo pecado. Ele pegou todos os nossos pecados foi sobre Ele. Nós fomos curados, nós fomos sarados. Jesus nos deu acesso ao Pai. Depois da morte de Jesus, Ele nos deu acesso ao Pai. Vocês entendem que ao tamanho da demonstração de amor de Jesus por nós, essa é a ação. Vocês viram a ação? Jesus só não falava que Ele nos amava, mas Ele demonstrou isso em ação, morrendo por nós na cruz, curando os enfermos, cuidando, discipulando os seus seguidores, seus discípulos, pegando todos os nossos pecados e nos dando acesso ao Pai. E é assim que a gente volta lá pro capítulo 1, do versículo 3,
de João, que vai dizer no capítulo 3, no versículo 16: desta forma conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se Ele deu a sua própria vida por nós, nós devemos dedicar o nosso tempo, dedicar os nossos talentos, dedicar as nossas orações, os nossos cuidados aos que precisam, a todos. Não é só os que estão na igreja, mas aqueles que estão no mundo, aqueles que nos odeiam, aqueles que detestam os cristãos, aqueles que falam por nós pelas costas. A gente tem que amar e dedicar o nosso tempo a eles, a eles, a eles. Glória a Deus. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade e nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Deus nos ama. Nada vai separar o amor dele por nós. E se nós dizemos tanto, que a gente ama esse Deus tão bondoso, tão poderoso, aquele que criou os céus e a terra, então a gente precisa amar os nossos irmãos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos. Jesus, nós te agradecemos pela sua morte na cruz, onde o Senhor revela a maior prova de amor, ao próximo, que foi vista na face da terra. Senhor Jesus, nos ensina a amar os nossos irmãos, não apenas com sentimentos, mas também, Senhor Jesus, com demonstrações. Que nós, Senhor Jesus, a partir de hoje, a partir desta noite, nós começamos a amar os nossos irmãos, nós comecemos a amar aqueles que nos odeiam, aqueles que nos perseguem, que nós possamos, Senhor Jesus, demonstrar isso com ação, Senhor Jesus, com oração, Senhor Jesus, dedicando todo o nosso tempo, todos os nossos talentos, Senhor Jesus, dedicando, Senhor Jesus, talvez enviando alguma mensagem, Senhor Jesus, dedicando o nosso tempo, indo na casa de alguém, Senhor Jesus, fazendo uma oração, talvez em nossas casas, Senhor Jesus, mas que nós, Senhor Jesus, possamos demonstrar amor ao próximo. Nos traga, Senhor Jesus, mais e mais a tua revelação, Senhor Jesus, sobre quem tu és e sobre o que o Senhor fez por nós naquela cruz. Senhor Jesus, derrama sobre nós nessa noite um amor, Senhor Jesus, pelos perdidos, um amor sobre aqueles que nos odeiam, Senhor Jesus, que nós possamos ter, Pai, um amor sincero por todos, Senhor Jesus, porque não adianta nós falarmos que nós amamos a Ti, mas se nós não amamos os nossos irmãos, Senhor, então eu te peço, nessa noite, derrama amor sobre nós, derrama amor sobre cada um que está aqui, Senhor Jesus. Ó Senhor, que nós possamos ser as suas mãos, os seus pés aqui na terra, que nós possamos ser os seus embaixadores aqui na terra, Jesus. Nós queremos, Pai, demonstrar o seu verdadeiro amor sobre aqueles que estão aqui nesse mundo, sobre aqueles que estão perdidos, sobre aqueles que necessitam de nós. Nós precisamos, Senhor Jesus, de cada dia mais de Ti, Jesus. Derrama mais o Teu amor aqui sobre nós nessa noite. Derrama senso de urgência aqui nessa noite sobre os meus irmãos.
Derrama, Senhor Jesus, um amor sacrificial, Pai, por cada um de nós. Derrama, Senhor Jesus, amor, Senhor Jesus. Derrama bondade, derrama paz sobre nós, Pai. Porque nós não somos nada sem Ti, então nós dependemos totalmente de Ti. Porque nós entendemos, Senhor Jesus, que a partir de Ti, nós fomos, Senhor Jesus, sarados. Todos os nossos pecados foi sobre Si. Hoje nós temos acesso ao Pai. Hoje nós temos acesso a Deus, porque o véu se rasgou de cima a baixo, Jesus. Então, se nós temos acesso totalmente ao Pai, foi por causa da Sua demonstração de amor aqui nesse mundo. Ah, Jesus, eu te peço, Pai, por mais amor sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos. Aleluia, amém. Aplauda ao Senhor aqui nessa noite, irmãos. E assim eu abençoe a comunidade, amém.